E aí, criativos, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje eu vou ensinar para vocês uma dica bem legal de como você pode transformar a sua imagem ou pelo menos parte dela em um estilo parecido com um desenho, de forma bem fácil, bem simples, é um feito bastante utilizado e você vai ver que fica bem legal, beleza? O vídeo vai ser em duas partes. Então a primeira parte nós vamos fazer os principais efeitos e na segunda parte a gente vai dar um acabamento maior com as cores e aí dando uma outra, acrescentando um pouco mais da nossa imagem. A imagem que nós vamos usar vai ser essa foto aqui e a nossa intenção vai ser destacar somente o menino com um estilo desenho. Mas você também pode utilizar qualquer outra foto, de repente uma foto que você esteja em uma outra paisagem, algum outro lugar e você destacar somente uma pessoa ou algo assim. Beleza? Vamos lá. O primeiro passo a se fazer é fazer os contornos principais da imagem simulando um desenho. Aqui eu vou utilizar a caneta do tablet da Uion. Eu já gravei um vídeo falando sobre esse tablet, se você ainda não assistiu, clica nesse card aqui. Mas também vou te ensinar como você pode fazer caso você não tenha um tablet, você vai usar um mouse, mas por efeito ficar em estilo desenho bem legal. A primeira etapa a se fazer é criar uma nova camada totalmente vazia para fazer o desenho sobre essa camada. Ctrl Shift Alt N, é o atalho para criar uma camada totalmente vazia. E nós vamos começar fazendo o desenho aqui, com a ferramenta do pincel. Podemos usar o pincel preto mesmo. Nessa janela aqui de configurações do pincel, nós podemos configurar como vai ser o dinamismo desse pincel, se ele vai atenuar ou não à medida que eu pressionar mais ou menos a caneta. Então eu posso colocar aqui, tremulação do tamanho, controlar a pressão da caneta. Desse modo, se eu pressionar de leve a caneta ou pressionar mais forte, o traçado vai ficar mais grosso ou mais fino, como vocês podem ver. Isso facilita bastante no nosso trabalho, deixando o desenho bem dinâmico, bem legal. Caso você não tenha caneta, nós podemos fazer simplesmente assim. Vou ensinar para vocês uma dica bem fácil, que você pode utilizar o mouse e dar esse efeito bem legal. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui, nessa configuração, deixar o dinâmica de forma marcado e todo o resto aqui deixar desmarcado. E você vai colocar aqui na tremulação do tamanho, controlar por atenuar, tá certo? O que é esse atenuar? Ele vai começar o pincel sempre mais grosso e vai terminar mais fino, como se fosse simulando uma pressão de caneta que vai suavizando. E aqui, esse número que você coloca é a medida a ser utilizada para ele atenuar. Se você colocar uma medida muito pequena, como por exemplo 200, você vai ver aqui, já mostra uma apresentação, que você vai ver que já vai fazer um traçado bem pequenininho e já vai atenuar. Vou passar aqui para vocês verem. Olha só fazendo um pouquinho ele já atenua. Fica parecendo uma gotinha, muito pequenininha, né? Então você pode usar um número bem maior aqui, como por exemplo 3000 aqui, já vai ficar uma coisa bem interessante. Então você vai passando e veja, ele vai atenuando até ficar bem fininho. Se você achar demais, você pode utilizar um pouco menos, 2000, conforme o tamanho da sua foto também. Se for uma foto com muita resolução, muito grande, você vai precisar colocar um valor maior. Então, ó, o 2000 ficou bem bacana também aqui o nosso... Você pode experimentar diversos valores aqui conforme a sua imagem. Vamos testar aqui 1500. Ó, 1500 ficou bem legal. Então essa é uma dica, caso você não possua uma caneta, um tablet da Wacom, da Uion, essa é uma dica que você pode utilizar. No meu caso aqui eu vou utilizar a pressão da caneta mesmo, e caso você tenha essa função, você vai ver que ele também facilita bastante o nosso trabalho. Então a primeira dica aqui é fazermos os principais contornos da imagem da roupa do menino, com a caneta. E você vai fazendo sem preocupação de ficar muito perfeito, é só você vai fazendo mais ou menos por cima. Você pode definir um tamanho do pincel não muito grande, para não ficar muito grosso. Para facilitar o seu trabalho, durante o pincel, eu já ensinei isso aqui no canal, mas basta você apertar fecha colchetes ou abre colchetes no teclado e ele aumenta e diminui o tamanho do pincel. Então você vai fazer os principais contornos aqui da roupa do rapaz.
Então, feitos os principais contornos da roupa, nós podemos ainda fazer alguns risquinhos nas sombras da roupa, nas dobras da camisa dele, para o efeito ficar bem legal. Então você pode puxar da sombra para dentro, assim, para ficar bem interessante essas dobras. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa imagem que nós estamos utilizando, mas conforme a sua imagem isso vai variar bastante, né? Conforme o estilo da foto e conforme tá a roupa da pessoa, né? Legal, pessoal. Então, terminado o traçado principal do nosso desenho, agora nós vamos para colorir. Então, podemos renomear essa camada dando 2 cliques no nome dela e colocar o nome traçado principal. Então, vamos clicar aqui embaixo e criar uma nova camada agora, Ctrl Shift Alt N. Essa camada que vai ficar embaixo do traçado vai ser a camada que vai dar as cores. Então, ainda com a ferramenta pincel, nós podemos até mudar o nome dessa camada, colocar o nome de cores. E aqui nós vamos fazer as cores principais dessa figura. Podemos simplesmente com a ferramenta pincel, um atalho muito simples de você pegar a cor é segurar a tecla Alt com a ferramenta pincel selecionada e clicar na cor que você quer puxar. Então, por exemplo, clicando na alça aqui do suspensório do menino, então você clica aqui e já puxa a cor principal, no caso esse azul, e você vai pintar de forma livre aqui, sem muita pretensão de ficar perfeito esse desenho, porque basicamente você vai preencher com essas cores. O que você pode pegar nessa parte mais clara, pegar de novo para pegar uma cor mais clara, para ficar essa diferença do sombreado que vai ficar bem legal. Legal, né, pessoal? Bem simples. E fica bem legal o efeito. Vamos colocar aqui na gravata também. Claro. Você não precisa se preocupar que essa pintura vai passar por cima do traçado, porque ela está em outra camada. Ainda podemos fazer as bolinhas brancas da gravata. Então vamos pegar uma cor branca aqui da imagem. Já está ficando bem legal, né, pessoal? Agora a parte da camisa, como ela tem uma textura bem pequenininha, se a gente simplesmente pintar ela de branco, ou do cinza, ou alguma cor parecida aqui, vai simplesmente acabar com essa textura. Então aqui nesse caso, nós podemos utilizar um outro efeito que vai nos ajudar. Vamos lá, vamos selecionar a camada do fundo, vamos duplicar ela e vamos em filtro e galeria de filtros. Nessa galeria de filtros nós temos diversos efeitos, aqui dividido nessas pequenas pastas, que se aplicam à imagem toda, a camada toda que a gente selecionou. Mas nós vamos escolher aqui esse primeiro, de arestas acentuadas, e ver que vai ficar bem legal o efeito dele. Veja, ele vai dar uma distorção, ele vai dar um pouco com esse ar de desenho na camisa dele, mas ele não vai também apagar totalmente a textura, então vai ficar bem bacana para a gente combinar com a nossa imagem. É claro que se pudesse desenhar toda ela, talvez ficasse bem bacana, mas com essa textura de bastante detalhezinhos na camisa, não vai ficar legal a gente fazer tudo isso na caneta. Então assim, com esse efeito já vai dar um efeito bem legal. Podemos configurar aqui, não deixar a largura tão grande, e aumentar um pouco a suavidade. Diminuir um pouco. Você pode regular aqui também esses valores, não dá para passar um padrão, porque ele vai variar muito conforme a sua imagem, né? Mas eu recomendo que você deixe o mais suave possível, contanto que você mantenha ainda uma textura. Ok. Só que aqui nós temos um problema que esse efeito se aplicou à imagem toda e nós queremos somente na camisa dele, né? Então nós vamos utilizar as máscaras. Antes ainda de colocar a máscara nessa imagem, nós vamos aumentar um pouco o contraste dela, utilizando o comando curvas. Então com essa camada selecionada, Ctrl M para acessar o comando curvas. Se você ainda não conhece o comando curvas, clica nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o card, que eu já ensinei sobre esse comando curvas. Com o comando curvas, você pode aumentar bastante o contraste na imagem. Então a gente pode deixar ela aqui de forma que possa ver um pedacinho da imagem aqui embaixo.
E vamos aumentar um pouco os brilhos e diminuir as sombras. De forma que fique bem destacado. Ok. Se você achar esse comando muito forte, como o comando curvas você já aplicou na imagem, uma dica especial que você pode utilizar é apertar Ctrl Shift F. E daí ele vai direto para essa janela atenuar. O que esse comando atenuar faz? Ele pode diminuir a força do efeito anterior que você aplicou. Como o último efeito que nós aplicamos foi o comando curvas, aqui você pode atenuar um pouco esse curvas, não utilizar 100% dele, por exemplo, colocar 60% aqui. Ok? E agora vamos aplicar uma máscara nele, e com essa máscara selecionada, Ctrl I, ou seja, esconder toda a imagem para nós revelarmos apenas aonde a gente gostaria. Então, com a ferramenta pincel, vamos pintar com um pincel branco nessa máscara. Agora podemos aumentar bastante o pincel para poder pegar toda a área e pintar somente na roupa do menino. Veja que o efeito fica bem legal. E é bem fácil, né, pessoal? Ainda podemos um pouco mais aproveitar esse efeito que nós fizemos e pintar também o contorno do óculos dele. Já deu um destaque bem legal. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha que o próximo vídeo a ser lançado vai ser uma continuação. Nós vamos colocar ainda mais um efeito bem bacana nessa imagem. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.